Paz, família. Uma alegria estar aqui nessa terra com vocês. Obrigada, pastores. Obrigada, pastor. Obrigada, pastora, pelo convite, por compartilhar o altar. Para mim é uma coisa muito séria. Eu sei que para vocês também. Então, pisar nesse terreno aqui da igreja, nesse ambiente, é um ambiente realmente separado. E eu oro em nome de Jesus, para que não eu, mas que o Espírito ministre. Que importa que eu diminua e ele cresça. Você já ouviu falar demais de vocês através do pastor Zanota, que são amigos em comum. Então Deus é maravilhoso, né? Porque vai nos conectando e dessas conexões saem alianças. Eu sempre creio nisso. Eu disse, agora eu sou chata, porque eu já sou vó. Então eu sou vó de Davi, de Alice, e eu digo, eu não ando mais por agenda, por compromissos, eu ando por conexões que se tornam alianças. E eu não acredito em plataforma, eu acredito em altar, porque altar é sacrifício. E plataforma não tem sacrifício, plataforma só tem luzes, ações, né? E eu não creio nisso. Eu creio numa igreja que está sendo plantada no Brasil, uma igreja que está sendo restaurada por altar, porque as plataformas já viu que está dando tudo errado e está caindo tudo. Então, glória a Deus pelo altar, glória a Deus por uma igreja como a de vocês que se move por altares. Agradecer a Deus, estamos com o pastor Eric também, Élida de Garanhuns, eles são pastores lá na igreja e vieram conosco também, pegaram a pista de madrugada com a gente. Meu marido disse que tomou a agenda da minha mão, porque ontem estávamos numa conferência de mulheres anual e hoje nós estamos aqui, mas isso é maravilhoso. Eu gosto muito de Garanhuns, tá, gente? Apaixonada por essa terra, terra da minha infância, Tavares Correia, os cavalos, as bicicletas que tinham ali. Quantas vezes eu vim aqui, menina, criança, quando não tinha vaga lá eu ficava no sanatório, mas eu já soube que agora é polícia, né? Alguma coisa da polícia, um hotel que ficava no alto da cidade. Vocês são tão abençoados, vocês têm 7 colinas e 3 fontes de água. O nome Garanhuns significa pássaro preto, alguns entendem isso. Eu comecei a ver que pode ser o pássaro que alimentou Elias. Então eu já começo a ver que nessa terra tem alimento para profeta. Que essa terra vai ser um reduto para profetas. Que essa terra é uma terra que vai levantar uma casa apostólica profética, segundo os moldes bíblicos. Eu acredito que as 7 colinas são o número da perfeição, o número da plenitude. Porque Garanhuns, como é uma das cidades mais altas do Agreste, então uma terra onde as colinas serão refúgios para profetas que serão alimentados por couve em tempo de seca. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É isso que Deus quer fazer. Permitindo uma terra que no inverno tem 9 graus e no verão 30 graus. Então, é um lugar onde você vai poder provar das temperaturas, tanto as mais baixas quanto as mais altas, para trazer um equilíbrio, para vocês serem como o povo que o Senhor prometeu lá em Deuteronômio 11:10. A terra que passares a possuir não é como da terra que tu saíste, que nada dava, é terra de montes e de vales, e que tudo que você plantar vai dar. Uau! Então eu creio nessas conexões que Deus está fazendo. Eu creio nesse alinhamento profético para esse tempo. Eu percebo muito isso, que Deus está se movendo sobre a nossa nação brasileira. O pessoal diz, porque a igreja do Brasil está em crise. Eu não estou vendo crise, não. Eu estou vendo Deus trabalhando na igreja, passando pelo fogo, porque toda obra vai ter que passar pelo fogo. Toda obra, você tem obra, está fazendo obra, não, só vai dizer se a obra é boa se ela passar pelo fogo. Se ela não passar pelo fogo, ela não está pronta. Por quê? Porque o fogo revela ouro, ao mesmo tempo queima palha. Então o que você fez é palha, queima, e o que você fez é ouro, fica mais bonito depois do fogo. Então eu não vejo uma igreja brasileira em crise, eu vejo uma igreja brasileira sendo sacudida para cair as plataformas, se levantarem os altares, o ouro aparecer e a palha desaparecer. Então nós não estamos em crise, não fiquem preocupados. Nós estamos às portas do maior avivamento mundial.
mundial. O Senhor começou a incendiar e não vai parar. O Brasil está em tempo de estar sendo incendiado e a gente levar as boas novas do Evangelho. Nós não somos legisladores, nós não somos juízes federais para estar analisando a obra de cada um e estar julgando as igrejas, mas nós somos mensageiros do Evangelho das boas novas, trazendo esperança, trazendo socorro para os jovens, levantando uma geração de pais e mães espirituais, levantando uma geração que vai gerar o que vai acontecer. Então precisa de um lugar onde isso possa ser gerado, e eu não vejo outro lugar a não ser uma casa de esperança, uma casa de boas novas, uma casa de restauração, uma casa de restituição, uma casa de renovo. E essa casa é a casa do Senhor, é chamada casa de oração para todos os povos. Então essa unidade desse tempo, esse sacudir de Deus, está deixando o ambiente muito gostoso. Eu gosto de guerra, sabe, gente? Eu sou apaixonada por guerra. Eu desde pequena, meu pai me ensinou a assistir filme de guerra. As meninas assistiam o Chapeuzinho Vermelho e eu gostava de assistir filme de guerra com meu pai. Então desde pequena eu fui versada na guerra, porque eu entendo que pela guerra, pelo lugar que Deus nos chama, até porque Ele é o Senhor dos exércitos. Se Ele é o Senhor dos exércitos, aonde está o seu exército? Então a gente não vem para ser florzinha, para ser Rapunzel, sabe, para coisinhas assim. Não, Deus nos chamou para um nível de guerra, para fazer colisão com as trevas, para estabelecer o que Ele preparou para a sua noiva. Então Ele é o Senhor dos exércitos, nós somos soldados, nós somos o exército do Senhor, e nós estamos aqui na terra fazendo colisão com as trevas, tomando o reino à força, estabelecendo isso, mas cheios, transbordantes de amor. A gente faz tudo isso, mas apaixonado, chorando com os que choram, sorrindo com os que se alegram, cuidando dos que estão cansados, abraçando as ovelhas que elas estão como? Jesus disse: minhas ovelhas estão aflitas, como quem não tem pastor. Então chegou a hora, querido, nós somos sacerdotes. Lutero restaurou o sacerdócio da igreja, e nós estamos agora apacentando as ovelhas cansadas, as que estão aflitas, cuidando da sua casa, cuidando da sua empresa, cuidando da faculdade, cuidando nas ruas, cuidando dos elevadores, cuidando nas filas, nas feiras livres. Nós estamos sendo os sacerdotes do Senhor, aqueles que estão apacentando as ovelhas, não é? Eu amo essa história de Pedro, que Pedro bota tudo a perder, né? Porque quando o pessoal fala do evangelho coach, eu fico rindo, né? Porque tem um negócio agora de evangelho coach, né? Trabalhar por ser pragmáticos, trabalhar por resultados. Então faz tudo com a intenção que dê certo lá no final. Faz tudo com a intenção de buscar o resultado, não é? Mas Deus não trabalha com resultado. Aliás, Deus trabalha muito mais na vida da gente no processo do que no final. Então toda vez que Deus vai trabalhar conosco, Ele vai trabalhar no processo. Então Deus está trabalhando na sua vida em uma área, você está pensando no final: meu Deus, quando eu casar, meu Deus, quando eu for pastor, meu Deus, quando eu gravar um CD, nem grava mais CD, meu Deus, quando eu for fazer aquela viagem. Tudo que a gente faz é pensando quando a gente chegar lá. Só que o trabalhar de Deus não é o final, é o processo. É o que Ele constrói no seu caráter enquanto Ele está trabalhando na sua vida para você chegar onde Ele quer. Então as pessoas que vivem no pragmático, elas ficam loucas, porque elas dizem X mais X vai dar isso. Bota aqui, faz o curso tal, né? Planner, bota no planner. Planner. É melhor você rasgar. Planner. Escrever tudo no planner para dar certo. Aí a gente olha a história de Jesus treinando aqueles discípulos 3 anos, né? No momento crucial que a coisa ia acontecer, que o plano ia ser estabelecido, né? Que foi escrito desde a antiguidade. Aí ele conta com os 12 caras que ele treinou, né? Aí a gente percebe que 10 fugiram, um traiu e o outro abandonou. E como é que a gente fica no planner, numa situação dessa, 2024 anos atrás? Como é que a gente fica sobre ser resultados, sobre buscar a excelência? Não que a gente não deva buscar excelência, mas é para olhar e dizer: botou tudo a perder. Como pode, depois de 3 anos, eu tenho 12 caras, 10 fogem, some, um me trai, e o
outro vai me trair e o outro me abandonar. E aí Jesus diz assim, mas mesmo assim, a gente olha para esse plano que foi completamente errado, um fracasso, né, gente? Um fracasso. O líder assassinado numa cruz, os 12 caras desapareceram e, no entanto, você está aqui e a igreja deu certo. Então, irmão, relaxa o bigode que vai dar certo no final. Você está doido para pegar as palavras proféticas de 2025? Eu preciso delas, ok? Aí eu preciso descobrir agora como vamos fazer isso. Não importa, importa que no final vai dar certo. Porque a igreja está aqui de pé e deu certo. E tem mais, se eu trabalhasse 3 anos por um projeto, eu ia estar lá no dia da inauguração. Tá que eu não ia estar lá? Eu queria estar lá de todo jeito. Ó, galera, mídia, louvor, a mídia, tire foto direito, louvor, toque direito, as cadeiras limpem, o chão deixe brilhando, vamos organizar, olha, um jejum, 15 dias antes para o negócio dar certo, ajeita todo mundo, convites, mensagem no WhatsApp, vê se no Instagram está bombando, é melhor até a gente dar um impulsozinho para ter mais visualizações no Instagram, vamos fazer tudo para ser o melhor. Sabe o que Jesus fez no dia que a igreja inaugurou? Ele não estava lá. Ele entregou tudo para o Espírito Santo. Relaxa o bigode, vai dar certo no final. Porque Jesus entregou tudo. E disse, ó, eu vou, mas ele vai ficar. Ele vai preparar para vocês, vai deixar tudo pronto. E tem mais, ele vai selar vocês, que é a garantia do que está por vir. Quer dizer, selou vocês para quê? Garantia para o que está por vir. Deixa eu te dizer uma palavra que todo mundo ama. Futuro. Ele garantiu o seu futuro. Então o Espírito Santo fica, garante o futuro, né? Jesus sobe, 10 dias depois o Espírito Santo desce, porque Jesus deixou a porta aberta. Ele desce, inaugura a igreja lá no cenáculo e garantiu o futuro dessa igreja. Por isso que imperadores, reis, todos tentaram matar essa casa, mas não pode prevalecer, porque ela é a igreja do Senhor, e ela será até que Ele venha buscá-la. As instituições vão desaparecer, os dinheiros vão mudar, a cédula, né? Ninguém mais nem usa isso, né? Um dia desse eu fui pagar numa loja, botei dinheiro no balcão, a mulher olhou para mim assim, disse, eu sei que isso aqui ninguém usa mais, mas é porque eu sou do interior, né? E eu ainda tenho algumas dessas. É porque a coisa é assim, gente. A gente está vendo que tudo está mudando, mas nós servimos a um Deus que não muda, um Deus eterno, que estabeleceu sua vontade e que estabeleceu para vir buscar a noiva. A noiva. Eu queria deixar isso bem claro. Jesus não vai vir buscar crente, ok? Porque tem crente que acha que pode ficar em casa, não preciso mais de igreja, não preciso mais congregar. Mas Jesus fez uma promessa de buscar a noiva, que é a sua esposa. Então Jesus vai buscar a noiva. Ele não vai vir buscar o crente que escreve, o crente que está fazendo o YouTube um sucesso incrível, o crente teólogo, PhD. Não, ele vem buscar a noiva. E o sucesso de um crente não é o tanto que ele faz sucesso lá fora, não é a quantidade de livros que ele escreveu, não é a quantidade de igrejas que ele abriu, não é a quantidade de músicas que ele cantou, mas o quanto ele se ajusta ao corpo de Cristo. O mais que você se ajuste, é o mais o que Deus quer de você. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, para quê? Preparar os santos, para quê? Para a obra do ministério. Então o que é isso? É uma preparação para a obra do ministério, até que todos os santos estejam à altura e à plenitude de Cristo, não mais imaturos, jogados de um lado para outro, por ventos e doutrinas, não mais como crianças, mas ajustados, fundamentados no corpo, bem ajustados no corpo, do qual Deus dá o crescimento. Então é por isso que o corpo aperta, é por isso que os parafusos do corpo apertam, é por isso que tem que ter um rebeldezinho no meio, tem que ter alguém para desestabilizar, para fofocar, para tentar derrubar. Irmão, não se estranhe com esse fogo ardente que aparece no meio de vós. É Deus ajustando o corpo, deixando ele bem apertado para ele ter o crescimento que Deus quer dar. É a única forma da gente saber que os que são dos nossos do que nos são. Porque na revelação da rebelião, da confusão, das situações difíceis que acontecem dentro de uma igreja, é a melhor forma da gente descobrir quem é santo e quem não é.
O santo responde como? Sendo mais santo, sendo pacificador, sendo intercessor. E o outro se junta. Eu posso falar isso porque eu vou me embora mesmo amanhã? O problema é que não tem hotel e eu vou ficar na casa de algum irmão. Me ajuda. Amém. Me ajude aí. Aí vai. A gente tem visto um avivamento na Europa. A gente, quando ia para a Europa, 15 anos atrás, a gente ia para a igreja, que a gente começou a ajudar esse pastor. Lá em Paris tinha 25, 30 pessoas. E nós, todo ano, nós estamos colaborando com essa casa. Hoje, essa casa tem 500 membros e abriu mais 10 igrejas. A Europa está pipocando no avivamento. A Europa está sendo avivada. A Europa está sacudindo. Porque o caminho do avivamento é o caminho de quê? Brasil, Pernambuco, portal espiritual do Brasil, ativando a porta espiritual de Portugal e ativando toda a Europa. A gente está vendo na Alemanha avivamento, a terra que Lutero. A Alemanha era o lugar mais difícil. Todo brasileiro ia para Portugal, todo brasileiro, e toda vez que a gente ia, Deus falava com a gente: vá para a Alemanha. Quantas vezes foi difícil para a Alemanha? Quantas vezes foi algo assim, dispendioso, cansativo, você ir para a Alemanha e dá vontade de dizer: não tem jeito, isso é um vale de ossos secos. Porque o alemão, ele deu uma reforma protestante para o mundo todo, mas depois eles fizeram assim, ó, aqui ninguém mexe mais. Seguraram para não ter outra reforma. Seguraram para dizer, olha, a gente já fez nossa parte, que é confrontar o que estava acontecendo na igreja romana, né? O que estava, as indulgências, mas agora a reforma que ninguém mexe. Então Estados Unidos bombando, a África bombando na casa apostólica, e a Alemanha fechou as portas para dizer, aqui ninguém mexe mais na reforma. Nós estamos vendo os alemães cedendo ao poder do Espírito Santo, desejando, não ficando mais em 1517, mas abraçando a reforma do Espírito, porque nesse momento há uma colisão das trevas. Nesse momento as trevas estão se reunindo para fazer uma grande colisão contra as nações, através de guerras, através de contendas, através de divisão e rebelião, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo, porque ele caiu dos céus, ele caiu como um raio dos céus. Então, esse momento as trevas estão vindo nos atacar. Nesse momento nós estamos sendo profundamente atacados pelas trevas, porque sabe que lhe resta pouco tempo. E a arma nesse momento da igreja não é teologia, não é calvinismo, não é arminianismo, não é mostrar uma técnica. Não, as armas da igreja nesse momento para ela sair vencedora é o evangelho, que é o poder de Deus, que é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Nós estamos levantando mais uma vez o evangelho de poder. Eu vou discutir, drogados estão morrendo, as prostitutas estão sendo destruídas, as crianças estão sendo abortadas. Eu não tenho tempo para discutir religião e nem teologia. Eu só tenho tempo para anunciar um evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que levanta mortos, o evangelho que levanta o pobre do montoro e vai sentar em lugares de príncipes. Esse é o tempo da gente crescer e prosseguir em conhecer o Senhor, para viver o que o Senhor preparou para nós como igreja. Aí onde é que entra o Brasil nisso? Brasil, porta espiritual. Brasil, Deus olhou, pense agora na América do Norte. Aí você pensa logo na Disney, Nova York. Você pensa em alguns cartões postais, né? Aí você desce, América Central. Você pensa México, pensa lugares lindos. Desce, América do Sul. Aí você pensa nos Los Hermanos, os argentinos. Aí o olhar do Senhor passou. Já passou da América do Norte, já passou da América Central, já passou da Argentina, Patagônia, uau, Ushuaia, lugares lindos. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão procurando
Os olhos do Senhor estão procurando aqueles que têm um coração totalmente dele. E aí Deus vem e olha para o Brasil. E quando ele olha para o Brasil, ele fica apaixonado. Ele olha as araras que ele colocou aqui, os tucanos, as jacas, gente, jaca. Não, meu marido tem que me aguentar. As moças gostam de comer morango. Quando ele casou, eu não comia morango, eu pedia jaca. Ele não entendia. Mulheres ganham um chocolate com morango. E eu faço, pode me dar uma cesta de jaca com manga? Então, a palavra tem que ser pesada, sabe, gente? A palavra tem que ser densa. A palavra não pode ser diluída. Não dá para usar esse tempo perfumes diluídos. Tem que usar essência. Porque esse é um tempo de guardar a essência. Esse é um tempo da gente guardar o que a gente é. Sustentar naquilo que Deus nos entregou. Aí Deus, quando olha para o Brasil, né? Aí os cariocas que me perdoem. Tem carioca aqui. O Rio de Janeiro continua lindo, né? Olha para os mineiros, comedores de queijo, né? Que vão pelas beiradas. Eita, mineiros. Né? Olha, vai olhando, olha para São Paulo, eita Deus, as montanhas, né? Aquela terra linda, mas aí ele olha e vê o Nordeste, e vê Pernambuco. E quando Deus olha Pernambuco, olha o Nordeste brasileiro, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Os pássaros que gojeiam aqui não gojeiam por lá, eita Deus. Aí ele olha para Pernambuco. E aí, todo mundo pode dizer que o Nordeste de Graciliano Ramos é vidas secas. É lugar de gente que fala errado. É lugar de gente de cabeça chata. É lugar de gente que é preguiçoso. É lugar de gente criador de bode. É lugar de gente que não tem muita estrutura, não tem muita educação e instrução. Mas Deus não pensa assim. Isso é o olhar da Globo sobre o Nordeste. Isso é o lugar da maldição pelo Nordeste. Eu já reclamei tanto da Globo, terminei gravando uma entrevista. Cheguei aqui na porta da igreja, irmão, você estava na Globo, meu Deus. Eu não estava não, era um negócio da igreja. Então, passaram isso para você, só que Deus estava olhando, sabe por quê? Porque desde a fundação do mundo, Deus deu Gênesis 12. E a palavra em Gênesis 12 diz assim: eu vou plantar o meu povo nessa terra, o povo judeu, a raça de Jesus, a linhagem de Jesus, né, o DNA de Jesus. Eu vou plantar nessa terra e eu vou abençoar os que abençoarem esse povo, mas eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar esse povo, e neles eu farei uma grande nação. Deus percorreu toda a América, Deus percorreu o Brasil, olhou para Pernambuco e botou os judeus e nos deu a primeira sinagoga das Américas. Deus colocou o seu povo nessa terra de Pernambuco. Deus escolheu e eles foram expulsos. Mas faz 20 anos que a gente faz reconciliação. Então o Brasil não começa no Rio de Janeiro. O Brasil não começa em São Paulo. O Brasil não começa em Minas. O Brasil começa onde tem marco bíblico. A Torá e a Bíblia entrou para Pernambuco. Portal espiritual da nação brasileira. Terra do avivamento. Terra de celebração. Terra que do lugar da vergonha exultareis em dupla honra, e em lugar de cinzas o Senhor lhe dará alegria, glória em vez de cinzas sobre o Nordeste brasileiro. Oh! Oh! Tem uma coisa, o Nordeste tem leão. O que tem no Nordeste é leão. O que Deus estabeleceu aqui foi uma herança. E eles foram expulsos, os judeus. Um bocado se escondeu aqui em Garanhuns. Esse povozinho aqui, gente, do olhinho azul. Tudo descendente, tudo separadita. Escondidos nos sertões. Porque eles foram expulsos. Mas a gente é um povo tão metido. Gente, eu fico tão feliz que quando Deus manda eu ficar dentro do Nordeste brasileiro. Esse foi um ano que Deus disse: não vá para fora, cuide de casa. Fique em casa. E eu nunca andei tanto dentro do sertão. Fizemos o rally com Helena Tanuri. Andamos pelo sertão. Fomos para lugares do Ribeirinho, do Rio São Francisco, levar o evangelho. Porque Deus disse: é tempo do Nordeste. É tempo de avivamento. Os pastores, gente, de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo famoso, está tudo indo para o Recife.
todos vindo fundar igrejas em Recife. E a gente está dando boas-vindas. Sabe por quê? Porque a gente que está na Seara e no Nordeste, desde cedo, está chegando os irmãos no final da tarde e Jesus vai dar o mesmo salário, porque a gente vai se alegrar. Em vez de ficar triste, eu também aqui para competir comigo. Não, veio para aqui porque agora eu vou sentar um pouco, tomar água de coco. E eles vão trabalhar. Eu vou descansar um pouco e eles agora vão pegar no pesado e não vão receber a mesma coisa. Então vai estar na hora deles trabalharem. Não fiquem preocupados com isso, se alegrem. Agora os nativos somos nós. Quem fala a língua do povo somos nós. Mas a gente entende que é necessário isso agora. A gente entende esse casamento que a gente precisa ter. Eu casei com paulista, isso tem tudo a ver. Eu não vou dizer que é campineiro, porque ele não gosta quando eu vou mais profundo, né? Mas meu marido é campineiro macho, viu, gente? Uma vez a gente estava no carro com a Zaf Borba, e aí eu brinquei, né? Meu marido, pra quem fica dizendo que eu sou de Campinas? Eu estou aqui desde 7 anos, né? E ele é mais feliz com o título de cidadão pernambucano que ele ganhou do que com o passaporte italiano que ele tirou, gente. Ele precisava ver, ele deu uma festa quando ganhou o negócio. A vontade que esse homem tinha de ser nordestino. Doido para ser nordestino. Aí ele não fique contando isso. Eu falei, me perdoe, foi sem querer, começou a sair. Eu agora vou terminar. Aí a gente no carro com a Zaf Bomba. Aí eu, Azaf, sabia que meu marido é campineiro? Aí ele disse, o que é que tem? Eu sou de Pelotas. Eu disse, espera aí, a gente não está nesse carro para confessar pecado, não. Eu só queria dizer onde meu marido era. Eu digo um negócio desse, você me larga que é de Pelotas, fazer libertação aqui desse carro. Mas esse casamento, sabe, gente, de tribos diferentes, dá certo. Esse casamento que nós estamos tendo, abraçando no Nordeste o que Deus está mandando para nos ajudar, abraçando os que estão chegando na última hora, é algo que é a multiforme sabedoria de Deus. E a gente precisa ter o entendimento do que Deus está fazendo, para a gente não perder a melhor hora e não ficar de fora. Amém, aleluia. Então, essa é a nossa movimentação nesses dias. Eu creio que essa é uma movimentação que a gente precisa orar e estar juntos por ela. Eu creio que essa é uma movimentação que a gente não está num tempo da igreja para competir, sabe? Mas um coração humilde, o povo fala tanto, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí todo mundo pensa, reunião de oração, é verdade ou não é? Pastor Ezenete faz isso, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, inclusive eu fui uma das que brigou com ela para trazer o Ação Brasil para Recife, que ela chamou para a gente fazer Brasília. Eu disse, eu vou, mas não é Brasília, portal espiritual. Fazer no Rio, não é o Rio. Vamos fazer em Salvador, não é Salvador, é Recife. Quando ela foi para Recife, ela disse, realmente a atmosfera é diferente. Eu tinha que ter vindo aqui antes mesmo, porque é o portal espiritual Pernambuco. E toda vez que a gente fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, aí todo mundo pensa o quê? Oração, não é verdade? Alguém pensa outra coisa desse versículo? Mas Deus sabe o que o Senhor falou? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então a gente não devia fazer um culto e um seminário de oração, a gente devia fazer um seminário de humilhação. O Brasil está precisando fazer uma conferência de como saber se humilhar diante da poderosa mão de Deus, que Ele no devido tempo vai nos exaltar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tempo é, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tomar a forma de servo. Tomar a forma de servo, se humilhou, se esvaziou e o Senhor o exaltou. Então é um tempo de humildade, é um tempo que as montanhas serão niveladas com os vales, o orgulhoso vai ser abatido e o humilde vai ser levantado. A palavra profética para esse tempo é de uma grande colheita, a colheita dos obedientes, a colheita dos perseverantes, a colheita de quem chorou. Porque a única forma de plantar é chorando. Se você vem aqui na igreja, deu oferta e não voltou para a cadeira chorando, você não deu o que Deus queria que você tivesse dado. Porque aqueles que plantam chorando vão colher sorrindo. Então por que tem pouca gente sorrindo? Eu acho que eu vou hoje à noite mesmo para casa.
pouca gente sorrindo, porque tem pouca gente ofertando, chorando. Tem que custar. A palavra do Senhor diz, quando Abraão foi posto à prova, Abraão deu. Abraão estava sendo posto à prova. Quando a gente é posto à prova, a gente chora, geme, corre para casa do pastor, liga para a irmã do cocó, liga para a irmã da oração, né? Vai, manda um zap para o grupo da igreja, me ajuda, help, socorro. O diabo se levantou, a gente vai um bocado de coisa. Mas sabe o que Deus se agradou de Abraão e chamou ele pai da fé? Abraão, quando foi posto à prova, deu. A prova não é para você se encolher, nem você começar a chorar. É o seu melhor momento para dar. É o melhor momento para você entregar alguma coisa. É o melhor momento. Ele deu Isaac na hora que ele estava sendo provado. Abraão, posto à prova, deu. Deus vai nos provar, gente. A qualidade da gente vai ser provada constantemente. Essa é a sua garantia de qualidade. Senão a qualidade cai. Assiste uma semana Netflix em casa, condicionado ligado, pipoca, Netflix passando, mas é The Chosen. É amor de redenção. Tá no Netflix, Amor de Redenção. Os casais têm que assistir aquele filme, né? Vocês já assistiram aqui Amor de Redenção? Meu Deus, olha, não deixe de vir hoje à noite por causa de Amor de Redenção, não. É amanhã à noite, se não tiver nada na igreja, né, pastor? Amanhã, outra hora, você assiste esse negócio aí. Mas para os casais é muito bom, viu? É a história de Oséias. Então, a gente fica lá, o que é que vai acontecer com a vida da gente? O que é que vai acontecer se você tirar a mão do arado? O que é que vai acontecer se você baixar o nível? A Bíblia diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver, querida, é trabalhar nessa salvação. Eu estou salvo. Agora eu já sei, eu vou para a eternidade. O meu livro está escrito, o meu nome no livro da vida. Não! Deus não te salvou só para a eternidade, senão você tinha morrido no dia que você foi salvo. Ele te salvou para transformação, erradicação das obras das trevas, anunciar o evangelho a toda criatura, batizar, falar em línguas, profetizar, fazer da sua empresa o seu púlpito, fazer da faculdade o seu púlpito, fazer da sua família um altar de adoração. Você não foi salvo para a eternidade só. Isso é o primeiro passo na entrada do reino. É só um passinho. Agora, não quer desenvolver a salvação? Não quer que Deus desenvolva? Vem aqui na frente, por favor, que eu vou orar para você morrer hoje. Venham, por favor, eu quero orar. Porque tem pessoas que estão cansadas, não quer ter problema, não quer ter luta, não quer passar por prova, não quer ser provado no fogo, não quer nada. Só quer sentar na igreja do ar-condicionado e depois ir para o céu. Venham, eu vou orar para você ir embora hoje. Quer continuar aqui na terra? Não quer ir hoje não? Não tem ninguém querendo ir hoje. Está vendo? Está na prova, está difícil, levando gás, mas não quer morrer. Que palavra. Gente, ó, eu uso fralda descartável, pode me dar muita água. É brincadeira, tá? Sim, então se a gente vai continuar aqui na terra, o que é que a gente sabe? Os nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada. Muitas aflições eu suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Essa é a palavra. O Senhor vai nos provar, vamos desenvolver a salvação, mas há um propósito para a minha vida. Eu não me movo pelo que sinto, eu me movo pelo Espírito. Quem se move pela alma morre, o que satisfaz a carne morre, mas aquele que vive pelo Espírito glorifica a Deus, porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, eu não sinto para ter fé, eu creio para ter fé. Eu creio. Fé é paciência e confiança. Então por isso que quando Deus colocou Abraão na prova, ele não olhou se aquele filho fosse embora, porque ele tinha fé que Deus era poderoso para ressuscitar. Ele tinha fé que Deus ia suscitar dos mortos o filho dele, Isaac. Ele tinha fé que Deus ia cumprir a promessa a despeito das circunstâncias. Deus está nos chamando para um novo nível, para a gente não ser mais como crianças, agitado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Pastor do YouTube falou,
pastora, tem um cara lá no YouTube falando, ele tem muito seguidor. Vem cá, abençoado, ô bênção. Esse pastor conhece tua sogra? Conhece você? Sabe quem é você aqui na igreja? Sabe quem é você quando eu peço para você fazer alguma coisa você não faz? Sabe as suas limitações? Conhece tua mulher? Conhece tua casa? Sabe nada de você, você sabe tudo do pastor, mas esse pastor não sabe nada de você, mas eu sei sobre você. Então baixa a bola, porque quem pastoreia você sou eu. Oh! Alguém tem que falar a verdade, gente. Alguém tem que ter coragem e falar a verdade. Você não é ovelha do pastor do YouTube. Você é monetizador dele. Você é consumista. Vocês vão no café do Fernando, é? É o café do Fernando? Eu gosto, viu, Fernando? De chá, de tudo. Ótimo. Quando você vai no café do Fernando, você vai fazer o que lá? Consumir. Ah, gente, eu não tomo café. Você quer que eu me separe, que eu me divorcie? Deus não me deixa tomar café. Eu fico alucinada. Eu vou ofertar meu café para alguém, para o homem mais bonito da igreja. Ele toma café e dorme. Eu fico acordada 3 dias. Ontem, 1h da manhã, fofinho, estou preocupada de perder o horário. Fofinho, para arrumar a mala, deixa eu dormir. Eu não consigo arrumar a mala agora que eu estou cansada, mas eu também não consigo dormir. A gente chegou da igreja Shalom, 11 horas da noite, então as coisas, aí ele, 5 horas da manhã a gente vai pegar a estrada, e eu sem café, mas eu não estou conseguindo dormir, que eu estou preocupada de perder a hora. Você botou o alarme? Então não posso tomar café. Obrigada, irmão. Mais água, irmão. Sabe o camelo de Rebeca? Obrigado. Quando eu me apresento, eu não sou Rebeca, mas eu sou o camelo. Rebeca era a mulher que deu água para camelo. As mulheres hoje não querem dar água nem para o marido. Dirá outras coisas, né? Eu vou depois do almoço para casa. Era de noite, mas agora depois do almoço. Mas Rebeca nos deu uma lição, gente. Quantos camelos Rebeca deu água? 10 camelos. Não foi? Quantos litros de água um camelo bebe? Rápido. Em 60 segundos ele já tomou quase metade. Quanto? 130 litros. Rebeca deu água para 10 camelos. Ela deu água 1.300 litros. Onde está as Rebecas desse tempo? Onde está? Nós estamos vivendo uma crise do século 21. As pessoas não querem mais servir. Eu vi todo mundo aqui com a camisa voluntário. Lá na igreja não tem mais voluntário, me perdoe. Porque a pessoa voluntária fica muito voluntariosa. Porque diz, eu vou se eu quiser, porque eu sou voluntário. Deus não chamou voluntários. Jesus chamou, orem para que eu envie trabalhadores para a seara. O trabalhador é o seguinte, segunda-feira alguém aqui é funcionário de banco. Experimenta dizer para lá para o pessoal, não vou não estou me sentindo bem. Alguém vai dizer isso? Não estou, hoje eu não estou muito bem. O pessoal liga para o pastor, pastor, não vou hoje não, porque eu não estou me sentindo bem. Fala, Deus. Por isso que Jesus não convidou voluntários. Ele convidou trabalhadores da seara. Os trabalhadores são poucos, mas eu vou orar para que Ele envie os trabalhadores. Eu oro para que a casa do Senhor seja cheia de trabalhadores da seara. Porque eles não vão se estão com vontade. Eles não vão pelo prato principal. Eles não vão se vão ser reconhecidos. Eles não vão se vão levar uma tapinha nas costas. Eles vão porque eles são trabalhadores. E o trabalho não dá opção. Só mediante atestado, né, gente?
Então, quando a gente tem o trabalho de sair da cama, ir para o médico, enfrentar a fila, esperar lá 3 horas o médico atender a gente e dar o atestado, eu já fiquei boa, já vou me embora para a igreja, né? Já passou, já está bom. O Senhor está nos chamando para sermos trabalhadores, nos envolver no que Ele está fazendo, colocar a mão no arado e não olhar para trás, ver que resta pouco tempo aqui na terra, ver que os dias se aproximam, o maior avivamento da história está às portas. Eu não quero perder por nada. Me perdoe para quem foi embora do Brasil, foi para os Estados Unidos, vai perder a melhor hora do Brasil, vai perder o melhor momento do Brasil, e o seu nome vai sair da história, da calçada da fama celestial. A tribo de Dan foi convidada para guerrear com Débora, mas eles se detiveram nos seus navios. O nome deles saíram e não entraram no lugar de honra dos que foram lutar com Débora. Por quê? Porque se detiveram envolvidos com os mercados marinhos e não se envolveu no que Deus estava fazendo. O maior chamado que você tem agora, o seu melhor momento agora, não é nada do que você está pensando, nada do que você está pensando em construir, mas é preparar o caminho da volta do Senhor. Eu vou ser médica, preparando o caminho da volta do Senhor. Eu vou cortar cabelo, preparando o caminho da volta do Senhor. Nós estamos vivendo o melhor tempo, estamos criando filhos e netos, preparando o caminho da volta do Senhor. Tem que incendiar. Nós não podemos relaxar a devoção no altar. Minha filha mora em Campinas. Você vê, gente, o negócio pega mesmo. Minha filha casou com um campineiro. Acho que a gente tem vocação para esse ministério. E começaram um trabalho nas ruas em 2020. A gente começou um trabalho nas ruas de Recife, socorrendo as pessoas, porque todo mundo fica em casa, mas com fome não fica em casa. Então a gente foi para as ruas e foi cuidar de pessoas, e ela disse: eu vou fazer isso aqui também. Nasceu uma igreja lá, Farol. Primeiro ano da igreja, foram para um ambiente. Terceiro ano da igreja, eles estão no maior jornal da cidade. O prédio do maior jornal da cidade hoje está a igreja do meu genro e da minha filha. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você mata os seus gigantes, seus filhos vão à frente sem precisar matar os gigantes que você matou. Quantos gigantes os filhos de Davi mataram? Nenhum. Não mataram nenhum gigante. Por quê? Porque Davi matou o gigante. Mate os seus gigantes para seus filhos só expandirem e não terem que matar gigantes. Porque a bênção do Senhor é de geração em geração. Uma geração louvará outra geração os feitos do Senhor. Porque a palavra que eu coloquei nos teus lábios não se apartará dos teus lábios, nem dos lábios dos teus filhos e nem dos filhos dos teus filhos, desde agora e para sempre. Isaías 59, 21. Então Deus está levantando uma geração apaixonada para levantar filhos que estão apaixonados pelo Senhor e levantar netos apaixonados pelo Senhor. O seu nível de paixão é o nível que vai ser derramado na sua casa, na sua descendência, na sua família. Se não tem paixão, os filhos vão esfriando. Os pais geralmente fazem assim: eu já levei muito não na minha vida, não quero que meu filho leve não, vou deixar tudo fácil para ele. Maravilha, vai se corromper. Filhos precisam de não, precisam desenvolver fé, vencendo obstáculos, vencendo as guerras, sabe? Para desenvolver neles a dependência de Deus, para que eles experimentem Deus. A nossa filha foi para o Cefenai. Meu genro era do Cefenai, disse: não, manda ela para o Cefenai, a caçula. E ela é quase 9 anos mais nova do que a nossa filha mais velha. E ela disse: vamos para o Cefenai. A gente, ok, vai para o Cefenai, foi para Dallas, estudar lá. Mas ela sabia que ela ia fazer engenharia. Depois eu conto o testemunho dela. Mas o importante é que ela estava no Cefenai. E ela tinha várias viagens para fazer, várias coisas para fazer. Sabe como é? Não facilitava não. Filha, come aí o que tem. Você está trabalhando na mídia, come na lanchonete, ó, não dá não. Aqui é real, aí é dólar.
E ela estava louca para fazer uma viagem missionária para o Haiti. E a gente disse: filha, nós vamos orar. Nós não estamos podendo mandar você para essa viagem, mas nós vamos orar e vamos apresentar isso diante do Senhor. E a gente fez um FaceTime com ela. A gente estava pregando uma igreja no Japão. A gente se ajoelhou ali naquele quarto. Eu chorei, porque eu disse: minha filha quer fazer missão, eu não posso. Minha filha está lá. E nós estávamos ali. Eu: pastor, por favor, dê um tempo para a gente. Porque, gente, o que é bom de pregar no Japão é porque depois eles dão sushi para a gente. O que a gente come de aniversário, lá a gente come todas as refeições. E aí a gente começou a orar, a clamar ao Senhor. E ela foi, os olhos de lágrimas, o meu chorando ali. Meu marido: se acalme, que Deus vai fazer. E assim, faltava 24 horas para ela ir. Aí o pessoal todo saiu lá do Cefenai, que é o centro de treinamento da Bíblia, e foi tudo para a cidade. Ela disse: olha, eu não vou hoje não, porque eu estou com poucos dólares, mas os dólares que eu estou, acho que era 22 dólares, eu estou com esses dólares, vai ser a entrada, vai ser minha semente. Então ela entregou a semente e disse ao professor: professor, me perdoe, é o que eu tenho, estou entregando. Lá tem isso, você pode ser adotado, alguém pode chegar e pagar a sua viagem. Acontece isso, mas a situação estava muito difícil naquele ano, porque tinha muitos estudantes, muitos africanos, então estava bem difícil. Então ela foi para a cidade. Aí o pessoal disse, ela disse: eu vou, mas eu não vou lanchar. Aí ela chegou na lanchonete, todo mundo pediu sanduíche e ela não pediu. Quando ela estava lá sentada na lanchonete, um homem que ela nunca tinha visto, ela disse: mãe, pode ter sido até um anjo, chegou para ela e disse: está aqui o ticket do seu lanche. Falou em português com ela. Ela olhou sem entender. Ela disse: não, mas eu não vim lanchar hoje, porque lá tinha comida de graça no Safenai. Ela disse: eu não vou lanchar hoje. Ele fez: papai paga. Eu tinha mandado um versículo para ela, dizendo: ainda que teu pai e tua mãe esqueça de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu gravei o teu nome na palma da minha mão. Uau! Ela pegou aquele sanduíche, voltou chorando para o alojamento. Chegou no alojamento e começou a chorar. Meu Deus, ela queria a viagem, ela estava chorando pelo sanduíche. Deus tinha provido para ela o sanduíche e ela queria a viagem. A gente às vezes está assim: eu quero isso, mas Deus diz assim: eu te dou isso. Você diz: mas eu quero um carvalho. Aí Deus te dá: eu te dou a semente do carvalho. Deus fez isso com ela. Ela chorou por causa daquele sanduíche. Não pelo sanduíche que ela estava com vontade de comer, mas porque ela viu um Deus que é pai. Ela entendeu que mesmo longe o pai dela. E ela disse: mãe, eu sei que se pai tivesse, ele teria me dado. Eu sei que pai não me negaria. Mas o pai dela é maior do que o pai biológico. A paternidade de Deus engole qualquer falha do nosso pai humano, qualquer falha da nossa maternidade humana. Naquele lugar sozinha, no frio de Dallas, ela comeu aquele sanduíche, louvando a Deus pela fidelidade do Senhor. Dormiu grata, acordou no outro dia. O professor disse: Nathalie, venha cá. E ela disse: diga, professor, você conseguiu? Professor, pegue a oferta que eu dei e transforme para um jovem. Ele fez: não, Nathalie, eu não lhe chamei para isso. Pagaram a sua ida para o Haiti. Oh! Mas sabe, você está pedindo uma coisa, Deus é tão grande. Deus está te dando uma menor para ver seu coração. Você às vezes está pedindo algo tão maior. Deus está te dando algo aqui para ver se seu coração é grato e se você espera com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou sobre mim e ouviu o meu clamor. A paciência é fé. A paciência é o atributo da fé. É a certeza que Deus vai agir. É a certeza que Deus vai operar. É a certeza que estamos vivendo os melhores dias. Melhores dias como? Nunca Deus permitiu que coisas difíceis acontecessem. Claro, quando uma luz está para ser acesa, tem que ter muita escuridão. A luz do mundo está chegando. O mundo ficará escuro, mas a luz daqueles que andam com Jesus vai brilhar mais e mais.
até que seja um tempo perfeito. Ele vai deixar claro, como o sol do meio-dia, que nós somos justos. Haverá uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A luz voltará a brilhar. Deus vai permitir uma luz brilhante em nossas vidas, para que a gente possa ser sal e luz diante de uma geração corrompida e perversa. Deus vai permitir que você brilhe mais. Essa guerra, essa colisão das trevas se aproximando da terra, é Deus permitindo que a terra brilhe e deixe a sua glória resplandecer diante dos homens. Deus está fazendo isso em nossos dias. E muitas vezes a gente não percebe. A gente só olha para as coisas aqui. A gente só olha porque nós nos tornamos pessoas fáceis. Nós nos tornamos gente de controle remoto. Gente que fala agora e o negócio responde. Não é? A gente é a geração da inteligência artificial. É gente que se comunica e as coisas acontecem. Mas nós precisamos voltar a nos comunicar com as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Nós estamos precisando voltar a estar nesse lugar onde a glória dele é revelada. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, a oração do salmo era: elevo meus olhos para os montes. Vocês não vão faltar monte aqui para orar por isso. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu acho que eu vou ficar a semana toda aqui. É chá. Meu Deus. Nossa, eu nasci para essa igreja, viu, gente? Tá vendo, gente, como é? Nossa, que delícia. É até que horas? Eu não perguntei, perdão. Eu tenho mais quantos minutos? Meu Deus, já passou das 12. Eu vou. Meu pai. Também, pastor, vocês me entregam a palavra muito tarde. Eu rodei muito para chegar até aqui. Gente, aí a gente foi para essa igreja lá de Paris. Aí chegou a igreja toda mudada, né? 500 pessoas, com essas cadeiras boas que vocês sentam. Lá a gente canta daquelas cadeiras tramontina, né? Aí o pessoal lá, todo chique agora, botaram um quadro bem grande, botaram horário assim. Botaram o horário segurado, mas eu sempre pergunto, gente, eu sou bem cuidadosa. E aí botaram o contador lá. Mas a gente tinha ficado em jejum e meu marido tinha saído para canto nenhum. O pessoal, o diabo tenta, né? Venha fazer um passeio, um jantar em Paris, venha ver a Torre Eiffel. Eu quero ver Torre Eiffel. Eu estou com um peso em cima de mim, uma missão apostólica, a gente vai ver Torre Eiffel. Eu vou ficar aqui jejuando. Eu quero ver essa porcaria desses ferros entulhados. Eu vou ficar aqui em oração. O diabo está me tentando, povinho, para eu sair. E a gente ficou lá no lugar reservado. E a gente tinha uma missão, que era derramar o óleo apostólico sobre a vida do pastor Diogo, é da IBNJ Paris. Aí, quando a gente vai lá derramar o óleo, a gente precisava de tempo. Só que teve testemunho, apresentação da nova igreja, o novo lugar que eles estavam, cantaram. Olha, gente, foi tanta coisa. No final, me deram meia hora. Quando eu subi e botaram o cronômetro lá, 30 minutos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu venho nesse lugar aqui, desde que começou há 10 anos atrás, quando tinha 30 gatos pigados. E hoje eu não vou obedecer esse relógio não, porque eu tenho uma missão de Deus para fazer aqui. Gente, o óleo desceu. Pense na unção, no que Deus fez ali. Então, a gente precisa acertar o nosso relógio com o que Deus quer fazer. A gente precisa acertar o nosso relógio com o que Deus está operando. É por isso que vocês vão ficar até 2 horas da tarde aqui hoje, entendeu? É brincadeira. Aleluia. Deus quer fazer alguma coisa aqui, amém? Além do que nós estamos falando aqui. De vez em quando eu também leio a Bíblia, tá, gente? Mas eu disse a Bíblia, eu não disse? Uma vez eu fui pregar num lugar porque eu não abri a Bíblia. Eu disse, mas eu não vi você lendo a Bíblia. Eu disse, não, eu sou a Bíblia. Eu sou a Bíblia. Você tem que ser a Bíblia. Você tem que andar na palavra da verdade. Você tem que andar sobre aquilo que Deus estabeleceu. Então, é um tempo de... Eu vou deixar a palavra para de noite, tá? Palavra. Vou deixar para ler o negócio aqui à noite. Eu espero que essas risadas sejam assim, de acolhimento, de amor. Dizer assim, poxa, eu gostei dela. É muita responsabilidade trazer alguém para fechar a conferência e a pessoa fazer um negócio desse. Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Foi um pastor de Portugal pregar lá na igreja esses dias. Pastor, ele fez o maior evento de estádio da Europa. Quantas mil pessoas ele botou, fofinho? Porque, já que eu erro, é melhor perguntar tu. 45 mil pessoas no estádio. Lá em Portugal. Isso é avivamento na Europa, né? E ele vai fazer um na Espanha, né? Ele botou no Real Madrid. No estádio do Real Madrid. Aí ele chegou lá na igreja, eu disse, galera, venham, os jovens venham, porque o cara tem um chamado muito grande para os jovens. Só que eu esqueci que o pastor Rodrigues, quando prega, ele prega piscina, né? Ele, português, não estou mandando os portugueses não, se é algum aqui, tá? Eu amo os portugueses. Aí tem uma galera lá, que chegou na igreja, tudo em Brasília teimosa. Aí eu vi os meninos tudo assim de lado, e eu... Aí o pastor... Venham aqui à frente que eu vou orar. Aí eles estavam sem entender. Eu disse, o que é que está acontecendo? Pastora, eu não entendi nada do que ele está falando. Mas uma coisa eu entendi. Ele está chamando a gente lá para frente, que quer ser um Cheetos. Quando eu vi todos os jovens que estavam junto, aquela galera, tudo chorando. Eu quero ser um Cheetos. Eu quero ser um Cheetos. Eu disse, cara, contanto que seja o Cheetos de Jesus, pode vir. Porque o que ele pregava, ninguém estava entendendo, mas era para ser discípulos. Era discípulos. E a turma escutava. Tudo bem. Amém? Glória a Deus. A gente veio hoje para amar a igreja. A gente veio hoje para forjar uma geração que ama a noiva. Quando Davi passou a bola para Salomão, Davi disse algo que é poderoso para esse tempo. Que ele não poderia construir o templo, mas ele ia passar para seu filho Salomão, que era jovem e inexperiente, para construir o templo. Deus está procurando uma geração que não está tão preocupada com treinamento de resultados, mas tem um coração apaixonado. Salomão tinha que ser jovem e inexperiente, porque ele ia depender do pai para levantar o templo. Davi providenciou tudo o que precisava para levantar o templo. Ele não levantou, mas ele providenciou. E a dependência de ser jovem e inexperiente faz a gente depender de Deus para cada passo que a gente vai dar. Nós estamos construindo a casa do Senhor. Nós estamos edificando a casa do avivamento. Você não está mais levantando só uma igreja para Garanhuns. Vocês estão levantando um reduto para profetas e apóstolos. Vocês estão levantando um lugar de ativação ministerial, de ativação de envio. E a dependência é, eu sou jovem e inexperiente, não posso fazer nada pelo que eu entendo, pelo que eu estudei, pelo que eu li, mas eu preciso fazer tudo em dependência do Espírito Santo. Eu preciso me mover em dependência do Espírito. Então nós, às vezes, para construirmos algo novo, nós vamos ter que desconstruir coisas antigas. Nós somos uma geração que gostamos de acumular diplomas, acumular fotos de todas as conferências. O nosso Instagram, se você tiver menos de 30, você tem foto de todas as conferências que a casa já fez. Estão todas lá. Aliás, se nós não trouxéssemos ninguém mais para pregar, tudo que já foi pregado já dava para sustentar. Não precisava gastar dinheiro, trazer gente de fora. Os pastores da casa sustentam, dão comida para o rebanho, alimentam o rebanho. Gente de fora às vezes até atrapalha, porque os pastores de casa conhecem o rebanho. E quem está seguindo o pastor de casa é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Cara, se a ovelha não está te seguindo, tu não é pastor dela não. Porque para a ovelha você não é vaquejada para você ir lá buscar. A ovelha ouve a voz do pastor e segue pela voz. Pode ser escuro como for, pode ser de noite, ele abre o aprisco e ele chama as ovelhas e elas vêm. Esse não é um tempo de fazer vaquejada, laçar o boi e derrubar. Esse é um tempo da gente discernir a voz do Senhor, discernir a voz do pastor, discernir a voz da obediência em nossas vidas. Esse é um tempo de cuidado. Esse não é um tempo de você se mover por novidade, pelo um prato novo. E você faz isso com um restaurante, você faz isso numa saída, mas você não faz isso na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor trabalha com altar e aliança. Altar só comporta sacrifício vivo.
Altar precisa de sacrifício vivo. E aliança é o que nós temos, que faz com que a nossa caminhada seja próspera. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, ou Ele quebra a aliança, ou Ele faz aliança. Ele ia querer fazer alguma coisa nova com Abraão. Ele disse: tira Ló. Tira Ló. E Abraão, o que é que Abraão foi? Generoso. Abraão disse: escolha o que você quiser. O que sobrar, eu fico. Por que ele fez isso? Porque quando a gente é abençoado por Deus, a gente não precisa escolher o lugar. Porque a bênção não é o lugar. A bênção é o abençoador. Eu não estou presa a um lugar. Se Deus me der isso, eu vou ser abençoada. Não, eu já sou abençoada. Por isso, eu vou entrar nessa porção. Então Deus ia abençoar Abraão. Pode escolher, Ló. Sabe por quê? Tu escolher em cima ou embaixo. O lugar que eu ficar, a bênção vai. Porque a bênção está sobre a minha vida, porque eu tenho uma aliança. E quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, a cidade fácil, de betume, de tijolo, Abraão vai para a cidade alta, para as montanhas, como Garanhuns, lugares altos, de ventos fortes, tendas. Ele não morou em uma cidade protegida por tijolo e betume. Ele morou numa tenda que era suscetível ao vento, à chuva, às tempestades e às intempéries. E foi lá desse lugar que Deus disse: por você não depender do que o homem dá, mas depender do que eu vou prover, você é pai de nações. Deus sela o destino dele quando ele separa. Ao mesmo tempo, Deus selou o destino de Ruth quando ela fez uma aliança. O teu Deus é meu Deus. Onde tu fores, eu irei. Onde pousares tu, pousarei eu. Deus disse: a partir desse momento, uma viúva pobre, que não tinha filhos, que veio da terra da vergonha, entrará na porção dupla. Deus faz alianças para te prosperar e quebra alianças para te livrar. O que é que Deus está fazendo hoje aqui? Uma aliança sua com a noiva. Você não é um consumista, você é a oferta do altar. Você não entrou nessa casa para consumir. Você não entrou nessa casa para consumir a refeição do dia. Você não entrou nessa casa para consumir a palavra profética de 2025. Você não entrou nessa casa para consumir atenção, reconhecimento. Você entrou nessa casa porque Ele te abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E você entrou nessa casa para você preparar o caminho da volta do Senhor. Preparar uma casa para a volta de Jesus. E eu quero convidar para você ficar de pé, porque é tempo de aliança, é tempo de se apaixonar, é tempo de celebrar, é tempo de se entregar. Chegou a hora, chegou o tempo. O Senhor está levantando os leões do Nordeste. Há um rugido, há um rugido. Tem leão no Nordeste, Nordeste. Eu quero dizer só uma coisa para encerrar. Os judeus foram expulsos em Pernambuco, na história que eu já contei para vocês. Mas Deus nunca perde a herança. Deus nunca deixa de sucumbir sua herança. Deus disse a Josué que era para entrar na terra prometida. Mas Josué não conquistou a cidade dos Jebuseus. Josué foi até certo ponto. E Deus disse assim a Josué: tem muita terra ainda para conquistar. Você ainda não entrou em toda a terra. Faltou muita terra. O homem Josué não entrou na melhor parte da herança, que era a cidade dos Jebuseus, que hoje é conhecida como Monte Sião. Entra 600 anos depois. Deus chama Davi: o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus continua procurando duas coisas no coração dos homens. Eu falo homens e mulheres, não gênero. Alguém que escute tudo o que eu diga e que faça toda a minha vontade. E Deus quer isso. Deus continua procurando os Davis. Deus não mudou de ideia. Por isso que a tenda de Davi é que vai ser restaurada no final dos tempos. E vocês estão restaurando uma tenda de Davi aqui nessa casa. Essa é uma casa de uma adoração profética. Uma adoração que levanta um nível, que eleva o nível da adoração, que eleva o nível da adoração na cidade. Vocês estão no terreno plano, mas eu vejo vocês numa colina.
Eu não vejo vocês numa casa plana. Eu vejo espiritualmente vocês no lugar alto e liberando os sons que governam a cidade. E Deus diz assim: Davi, vem cá, vai lá e conquista a cidade dos Jebuseus. Cara, 600 anos depois, Deus não esqueceu e disse: conquista a herança do remanescente. Deus deixou uma herança do remanescente do povo judeu em Pernambuco. E Deus está perguntando às igrejas de Pernambuco: vocês querem conquistar a herança do remanescente? Eu não me esqueci da promessa. Eu não me esqueci do que foi deixado aqui em 1654. Está disponível. E só tem um povo que vai acessar essa herança. É o povo do Senhor. É um povo que está preparando. Haverá chaves, haverá liberações, portas abertas com a Europa, missões. Deus está levantando um coração de missões nesse dia. Deus está fluindo do trono com águas límpidas. Deus está essa manhã procurando um povo de aliança, não um povo de conexão. Porque você bota seu celular para carregar na tomada, você conecta, mas aí você desliga, a conexão acabou. Aliança você não tira da tomada, você está aliançado, está marcado na carne, está selado do Espírito. E é isso que Deus está procurando nesses dias, uma geração de aliança, para que Ele possa derramar o que foi guardado para essa hora, até que Ele possa restaurar todas as coisas. Atos 3, 21. Ele vai restaurar todas as coisas até que o Senhor venha. Ele vai restaurar a glória da igreja. Ele vai restaurar a provisão da noiva. Ele vai restaurar famílias curadas e saradas, que se levantarão. As 3 gerações vão dizer a mesma coisa. As 3 gerações não ficarão perdidas no tempo e no espaço. As 3 gerações, pais, filhos e netos, andarão ombro a ombro, dizendo a mesma coisa. E Deus vai mudar a sorte do seu povo. E o que era vergonha exultará em dupla honra. Eu quero te convidar para você encerrar esse tempo aqui na frente, fazendo uma aliança com Deus, se envolvendo com Deus, se apaixonando, voltando ao primeiro amor. Ele diz: o morno, eu estou a ponto de vomitar. É melhor ser frio do que morno. Mas essa manhã o Senhor esquenta esse lugar. O Senhor põe do seu fogo. E não haverá uma geração de morno, mas uma geração de aliança, de apaixonado. Você não sai hoje mais a mesma pessoa. Você está sendo transformado. Você está sendo mudado. Deus mudou Saulo em Paulo. Deus está mudando o seu DNA. Deus está mudando sua linhagem. Deus está mudando seus hormônios. Deus está alterando suas células. Está tudo respondendo aos céus. Está tudo respondendo aos céus. Deus está indo na linhagem da família. Deus está arrancando a iniquidade geracional e tornando tudo novo. E eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás.